como você bem disse, né, para o presidente, para mim, para a diretoria de uma maneira geral, tem sido muito doloroso, como é de resto para qualquer segmento de empresas e de quem tem seus negócios, você imaginar numa possibilidade de demitir, de tirar paz de família, de segregar sua condição de poder tratar da sua família, de seguir avante com o mínimo de dignidade. Isso é uma coisa dolorosa demais, né? Muito triste realmente. De forma que esse é o primeiro momento da sua colocação que foi feita, do sentimento do presidente, do meu e da diretoria de maneira geral. Esse planejamento foi feito, evidentemente, também às cegas, com imaginação, com prospecção imaginativa temporal de duração dessa pandemia, se a gente puder, evidentemente, saber o caminho, nem para onde vai, nem para onde deixa de ir, nem quando para ou quando deixa de parar. Mas nós imaginamos, era necessário que se tivesse um ponto, um calendário, um mês, e quem dissesse, olha, pode ser que esse mês aqui a gente comece a trabalhar, né? Senão você não vai fazer um planejamento, você deixar as coisas sem um ponto, né, que estabelecesse uma parada ou uma redução ou reinício de atividades. Então, no primeiro momento, nós entendemos que poderia, começo de julho, poder estar havendo competições normais. Isso, evidentemente, que no início dessa pandemia, não é? Quando ela foi crescendo, evidentemente, a gente começou a ver que não é assim. E que a gente poderia retornar aos trabalhos já agora em junho. E para isso, com as consequências da pandemia, com as consequências de, por exemplo, o esporte perdeu todos os seus patrocinadores, acho que quase todos os clubes no Brasil aconteceram isso, redução de verbas, né, de uma Globo, por exemplo, que também tem que vender seus jogos para poder fazer dinheiro, para poder pagar os clubes, que uma coisa puxa a outra. E essa redução da receita do esporte foi uma coisa drástica, né, drástica. E que você não tem condição nenhuma de manter o clube, nem de manter o clube. E muito mais, como disse um amigo meu, de uma forma assim, meio grosseira, mas de uma forma também que você pode compreender. Você deixar o quadro funcional como ele estava, você deixar as outras atividades do clube como elas estavam, dentro de uma dimensão do custeio mensal elevado. A mesma coisa de você pegar um táxi e deixar na sua porta rodando velocímetro sem você saber quando é que você vai usar esse táxi, né? Então você está deixando a sua conta girar e sem usar aquilo que você pretende usar, né? E de forma não podia ser diferente no clube, né? Você tinha que reduzir o quadro funcional para reduzir a folha, reduzir os encargos, reduzir a funcionalidade do clube para poder se reduzir o custeio. Por exemplo, na hora que você fechou o clube, você, por exemplo, você corta uma conta de energia de 110 mil mês, né? Eu só estou dando um exemplo em termos de energia. Na hora que você corta o quadro funcional de alguns segmentos que não seria a prioridade no momento, você corta as quadras que estão funcionando, você vai diminuir o tamanho de esportes olímpicos, dos esportes amadores, o tamanho da base do clube, né? O tamanho até mesmo da manutenção, da limpeza do clube e de equipamentos. Então, esse estudo foi feito e ele redundou num número que eu não vou dar esse número aí a você, que eu acho que isso é uma coisa de capacidade macro, que é do presidente, dizer quantos deverão sair, quantos saíram agora. Isso é uma coisa que eu acho que cabe ao presidente, ou que ele autoriza a gente a divulgar. Até agora eu não falei com ele a esse respeito, mas saiu um número razoável de funcionários, a gente imaginando esse planejamento, de poder retornar em julho, e quando nós retornássemos em julho, o clube poder ser tocado, retomando as suas atividades. Mais na frente um pouco, quando tivesse tudo recuperado, se imaginaria em um reforço nesse quadro. A permanecer a situação da pandemia, sem muita clareza de quando vai parar, de quando pode prospectar um retorno, principalmente de competição, que a gente não é uma empresa normal de linha de produção de equipamentos. A nossa produção é o futebol. E o futebol vai ser norteado de uma FIFA, uma CBF e das outras confederações e federações do mundo inteiro. Então, no nosso caso aqui, os calendários foram suspensos sem nenhuma expectativa ainda de abertura de calendário. Então, enquanto não tiver expectativa de abertura de calendário, que a gente tem que trazer antes o pessoal para treinamento, para se preparar para voltar a competir, evidentemente, a gente não pode permitir que o clube continue com um planejamento para funcionar de junho para julho
esse mesmo tamanho do clube de junho para julho será irreal para você continuar com esse processo de pandemia sem você saber ainda a volta de julho, que seria o nosso pensamento, se ele vai ser lançado para setembro, para outubro, quando é que ele vai ser lançado para frente. Em acontecendo essa possibilidade de você adiar esse pensamento do primeiro planejamento de retornar em julho, evidentemente nós teremos que proceder pela mesma linha de raciocínio do primeiro corte a um segundo corte. Isso aí também está sendo estudado, essa possibilidade, para depois o presidente definir o melhor caminho para o esporte, com a tristeza que já foi dita no começo dessas minhas palavras e que você também já sabia dela, e a gente tem que inviabilizar a continuidade de um trabalho de um pai de família, de um profissional. Mas isso não é só com o esporte. No começo do nosso planejamento, eu conversei com a pessoa do nosso escritório trabalhista, a doutora Ana Serrini, e ela me dizia, agora mesmo estou trabalhando aqui esse processo de demissão de 60 pessoas de uma única empresa situada em Gravatá. Então, olha, isso antes do esporte está ainda na sua fase inicial de planejamento, já tinha uma empresa cortando 60 pessoas. E eu não sei se essa empresa tem o mesmo tamanho do Esporte Clube do Recife. Né? Não sei, nem procurei saber. E você sabe que inúmeras empresas já fizeram isso, infelizmente tiveram que fazer isso. Muitas empresas pequenas já fecharam, porque não tem condições de manter nem aberta, né? E é uma coisa drástica, uma coisa absurda, mas a gente tem que ter, primeiro, paciência. Segundo, a gente tem que aprender a compreender os desígnios, as coisas que acontecem e que fogem do controle do homem. Se foge do controle da humanidade, não é do homem, não, da humanidade, quando eu digo a humanidade, são todos os governantes do mundo inteiro, todos, sem exceção, e o povo de uma maneira geral. Nós estamos vivendo numa situação em que a gente tem que cumprir as determinações, as medidas provisórias, os decretos, né? Até nessa questão de você ter que ficar em casa. Ontem fez quase 70 dias que eu estou em casa. E eu tenho uma vida bastante ativa, né? Uma vida que eu me acordo 5 horas da manhã, antes de 7 horas já estou no esporte, chego em casa 6, 7 horas da noite. Aí tem um trabalho de sábado, domingo, feriado, dia santo, quem trabalha como você, quem trabalha em atividade esportiva, tem uma vida muito ativa, né? Mas eu continuo ainda trabalhando de casa, evidentemente, controlando as coisas, resolvendo as coisas, mas é diferente do presencial, né? De você sair, se mexer em um canto e no outro, fazer um contato com pessoas, visitar outra empresa, visitar a federação, tratar de um assunto junto a uma Globo, né? Então, isso é diferente. Essa atividade que você se desloca, que você mantém contato com pessoas e com instituições, ela dá uma vida diferente você ficar enclausurado, né? Que é preciso também ter uma cabeça boa. Você tem que ter uma cabeça para você entender a situação como um todo, não entrar em parafuso, né? Que eu estou muito longe disso e não vou entrar com certeza. Eu tenho um equilíbrio espiritual, graças a Deus, que eu creio muito em Deus, no desígnio dele, na vontade dele. Então, isso aí eu acho que não vai me atingir, eu acredito que não vai me atingir, esse equilíbrio jamais, eu acredito que irá me atingir por causa dessa força que eu tenho na fé em Deus, nessa sustentação que eu tenho na fé em Deus, eu acho que essa coisa não vai me desestabilizar.